tema da mensagem de hoje é quando os olhos se abrem. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos na tela. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Senhor, a tua palavra foi lida e nós cremos que só a tua palavra tem poder de transformar. Nosso desejo nessa hora é que, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Apesar do teu filho, usa ele mais uma vez para louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler relata 2 peregrinos a caminho de Emaús. Ambos estão seguindo na contramão, deixando Jerusalém. Todo o povo ficou em Jerusalém, mas aqueles 2 homens voltaram para a sua serra, para a sua cidade natal, para a sua casa, para Emaús. Aqueles homens estavam totalmente arrasados com a experiência que tiveram nos últimos dias na capital sagrada dos judeus. Dias intensos eles viveram ali em Jerusalém. Essa história fica ainda mais intrigante quando nos damos conta de que aqueles 2 peregrinos a caminhos de Emaús estavam voltando para casa no mesmo dia em que Jesus Cristo havia ressuscitado. Era domingo da ressurreição, final da tarde. O sol estava se pondo, chamando o palco à noite, que começava a dar fim ao dia mais esplendoroso que já existiu aqui na terra. O dia em que Jesus Cristo venceu o pecado e a morte, ressuscitando dos mortos. O que havia acontecido com aqueles peregrinos? Porque em vez de celebrarem, eles estavam retornando para a sua casa. Porque ao invés de ficarem em Jerusalém junto com os outros discípulos, aqueles homens estão voltando para casa, caminhando, como disse ali, 60 estádios, que é o mesmo que 11 quilômetros a pé. O que fizeram esses homens voltar à sua cidade de origem?
como foi que Jesus tratou o coração daqueles homens, de que maneira o Rei da Glória o restaurou, e quais foram os frutos da restauração na vida desses dois homens, caminhando como se nada tivesse acontecido. Nesta noite eu convido você a caminhar comigo, ao lado desses dois homens. Eu peço que você mantenha os olhos e o coração naquela história, e no que Cristo fez para tratar o coração deles. Pode ser que você também nessa noite esteja arrasado, decepcionado, frustrado, assim como aqueles homens estavam. Jesus chega para ele, se aproxima e pergunta: o que é que vocês estão conversando? O texto vai dizer que eles estavam entristecidos. Diante de algo tão maravilhoso, eles estavam tristes com aquela situação. Talvez tenha sido o seu caso nessa noite. Você tenha chegado aqui com um coração triste diante do Senhor. Algumas situações fizeram com que o seu coração não estivesse alinhado com o Cristo, e então você chegou aqui totalmente amargurado, cheio de dores, feridas, talvez com a igreja, talvez com irmãos, talvez com a família, talvez com você mesmo. Talvez o seu cristianismo tenha perdido a graça e o sabor, e nesta noite, junto com os discípulos de Emaús, seus olhos precisam se abrir, e que você encontre o Cristo ressurreto. Faremos essa peregrinação com 4 paradas, para contemplarmos aquilo que é a grandeza do Senhor. A primeira parada será para contemplarmos a situação dos discípulos. Como estavam aqueles homens que saíram de Jerusalém encaminhados à sua terra natal? A segunda parada será para contemplarmos a cosmovisão desses homens. Como aqueles homens que eram discípulos do Senhor, o texto vai dizer que eles eram como a cosmovisão daqueles homens estavam fazendo com que eles vivessem a vida dele, como o olhar deles para o mundo influenciou no coração daqueles homens. A terceira parada nos permitirá contemplar a ministração de Jesus, como Jesus agiu na vida daqueles homens. E a última parada nos permitirá a entender a restauração por completa de Jesus. Se tiver o slide que chegou aí, por gentileza, e puder colocar, por favor, Aninha, vou agradecer, tá certo? Primeiro nós vamos ver a situação dos discípulos. Irmãos, os peregrinos de Emaús estavam decepcionados com a experiência que tiveram. O verso 13 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, esses 2 seguidores começaram com uma expectativa, e quando as expectativas deles não foram realizadas, se decepcionaram. Foram decepcionados. Eles desistiram de tudo e decidiram retornar para casa em Emaús. E aqui é importante nos lembrarmos de que esses homens estão decepcionados, desistindo de continuar em Jerusalém no mesmo dia que o Cristo havia ressuscitado. Nós não lemos, mas o verso 12, nós começamos do verso 13, mas o verso 12 do capítulo 24 de Lucas diz o seguinte: mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linhos vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Irmãos, no dia da ressurreição, em vez de celebrarem, de se alegrarem, de se regozijarem, aqueles homens decidiram peregrinar 11 quilômetros, cerca de 2 horas ou 3 horas de viagem a pé, de Jerusalém a Emaús. E eles estavam completamente decepcionados. Ou seja, a maior mensagem que a história da humanidade já ouviu nem sequer os comoveu. Cristo havia ressuscitado, mas nem a maior mensagem que a humanidade já recebeu comoveu aqueles homens. Aliás, é como se os discípulos estivessem dizendo: essa conversa de que Jesus recitou é coisa de fanático. Veja só, Pedro disse, as mulheres disseram, outros homens disseram, eles são fanáticos, eu não vi. Os meus olhos não contemplaram. Falaram para mim que o túmulo está vazio, mas eu não vi. Então, como acreditar naquilo que eu não vejo? O Cristo ressurreto não foi o bastante para fazê-los ficarem em Jerusalém. Cristo ter vencido a morte não foi capaz de segurar esses homens na igreja.
Eles estavam voltando decepcionados para casa. A decepção desses peregrinos se agravava na medida em que eles ficavam debatendo e recontando tudo o que tinha acontecido. Verso 14 e 15, você pode ver. No caminho falavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido, ou seja, eles voltam debatendo aquilo que tinha acontecido lá. E eu faço uma indagação para você nessa noite. Já percebeu como as pessoas que estão de alguma forma decepcionadas ou com a igreja, ou até, pasmem, com Cristo, elas tentam encontrar confortos em palavras vazias? Palavras lançadas ao vento, conversinhas que não fazem o menor sentido. Alguns chegam a colocar uma teologia moderna no meio das suas falas para embasar o seu argumento falso. É interessante notar que o verbo usado no verso 14, quando nos dizem assim, eles estão conversando, o verbo que aparece no grego aí é homiléo. Homiléu é o mesmo que homilética. Homilética é a arte da pregação, a arte de falar, a arte de expor a palavra. Ou seja, no original, aqueles homens estavam discutindo coisas até bonitas, palavras até bacanas, uma arte de falar um ao outro, palavras eloquentes. Mas o discurso era vazio. Estavam tentando achar argumentos para justificar o retorno deles para casa, ao invés de ficarem em Jerusalém. Em outras palavras, esses dois homens estavam conversando bonito, mas estavam tentando, de alguma forma, encontrar conforto no coração para a atitude errada que eles estavam cometendo. Dois outros sintomas esse texto vai pipocar para mim e para você. Primeiro, revela aqueles homens tristes, como o texto vai dizer, e revela também para mim um ceticismo. Olha que interessante, aqueles homens indagam o Senhor Jesus dizendo: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias. A conversa que corria de boca em boca era que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, o milagre tinha acontecido, eles só não tinham contemplado, mas o milagre tinha acontecido, mas eles não conseguiam crer, simplesmente porque não presenciaram aquele milagre. Eu imagino a cidade dizendo: onde está o corpo desse homem? Onde está o corpo desse homem? Se ele não está aqui, aonde esse homem está? O Senhor Jesus estava caminhando ao lado daqueles dois homens. O boato corria pela cidade, e em vez desses homens compararem as conversas, porque talvez seria o óbvio a ser feito, você, quando recebe a conversa de um ou outro, 2, 3 pessoas, o que é que você faz? Uma ou 2, 3 mensagens, você compara, você vai lá e compara. Será que fulano está dizendo a verdade? Vou comparar os fatos. Nem isso aqueles homens fizeram. Os testemunhos sobre o túmulo vazio e a fala dos anjos sobre a revelação das Escrituras não foi suficiente. Eles não queriam entender. Havia uma crença entre os judeus de que a alma de um morto levava pelo menos 3 dias para chegar ao Sheol, que significa o descanso dos mortos. Aqueles homens ficaram teoricamente 3 dias esperando lá em Jerusalém para ver: será que ele vai ressuscitar? Será que esse homem, eu vou ter que esperar, eu sou judeu, então eu preciso esperar, eu tenho que ver se isso realmente vai acontecer. Mas eles não viram. Os 2 discípulos com o resto da cidade esperaram até o 3º dia, e já que não tinham visto Jesus, tomaram como sinal de que ele já tivesse chegado ao céu. Ou seja, aquele homem já encontrou descanso. Pobres homens estavam completamente doutrinados pela superstição do povo, envenenados pelas próprias opiniões, influenciados pela opinião do povo. Quantos de nós hoje não vivemos assim? Influenciados pelo mundo, influenciados por pessoas à nossa volta. Ah não, mas Jesus Cristo não faz milagres. Ele é um homem qualquer. Ele é como um amigo meu me disse certa feita, ele é um cara muito gente boa. E nós compramos essa ideia, por quê? Porque quando começa a se falar e a propagar a mensagem do Evangelho, entra de confronto a essas mensagens que são falácias hoje em dia. Irmãos, havia uma situação ainda mais profunda.
seus olhos não conseguiam enxergar o Senhor ressurreto. O texto vai dizer que enquanto conversava, o Senhor Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Os olhos deles não conseguiam enxergar que à frente deles estava o próprio Jesus. A dureza do coração, as conversas fiadas e vazias, sem sustentação bíblica, desculpas esfarrapadas, opiniões pessoais, fizeram com que aqueles homens estivessem com que seus olhos não pudessem ver. O coração cheio de razão. Eu tenho a minha razão. Eu não o vi. E como tem gente hoje cheia de razão, né? A conversa hoje em dia é sempre para ver quem tem mais razão. Quem ganha o discurso. Pasmem, na história vai narrar dizendo que aqueles homens quiseram comprar Jesus ou ganhar de Jesus no discurso. Ele pergunta: o senhor não sabe o que aconteceu? Prenderam Jesus de Nazaré. Aquele homem era um homem profeta em palavras e ações. Ou seja, nós vimos muitos milagres, presenciamos muitas coisas desse Jesus, mas ele não está mais aqui. Queridos, a presença do Cristo ressurreto não foi capaz de abrir os olhos deles para o que eles estavam fazendo. Eis então a situação daqueles homens que deixaram Jerusalém e partiram para Emaú. Pastor, qual é a situação daqueles homens? Aqueles homens estavam decepcionados, justificaram com conversas fiadas, entristecidos, completamente levados pela opinião alheia. O povo dizia: ele não ressuscitou. O povo dizia: não, ele não está aqui, ele não ressuscitou. E ele comprou a ideia daquele povo. A pergunta a se fazer agora é a seguinte: como eles chegaram àquele ponto de tão ceticismo? Eu estou falando de discípulos que caminharam com Jesus. A Bíblia vai narrar que Jesus chama 12, mas a própria Bíblia vai narrar que tinha mais de 70 que caminhavam com o mestre. Esses dois provavelmente eram um dos 70. Eu estou falando de discípulos do mestre. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de gente que conhecia por andar com ele. Como aqueles homens chegaram nessa situação? Eles viram os milagres, eles viram o mestre fazendo maravilhas, mas como o coração deles estavam tão, como a palavra vai dizer, entristecidos, como decepcionados. O texto vai dizer, como, meus irmãos? Isso tem a ver com a cosmovisão daqueles homens, a forma como eles enxergavam o mundo, a cosmovisão dos discípulos de Emaú. O problema daqueles discípulos é a forma como eles viam a Cristo e a vida cristã. As palavras de uma pessoa revelam o seu coração. E o que ouvimos dos lábios desses homens aqui nessa narrativa, em respostas às perguntas de Jesus, revelam de fato quem eles eram. Queridos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha a resposta dos homens à indagação de Jesus. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram a Jesus de Nazaré. Ele era profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu em 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram com uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Irmãos, o erro desses homens, a cosmovisão dele, a visão de mundo, como eles enxergavam o mundo,
estavam entrelaçados em toda essa trama, nesse enredo da história dos discípulos de Emaú. Primeiro, eles eram muito pragmáticos. Verso 18 e 19 vai falar sobre isso. O pragmatismo é a filosofia que defende resultados rápidos e vantajosos, de maneira práticas e objetivas, não importando os meios. Quer ver as coisas funcionando rápido e imediato. Aqueles homens disseram: ele não ressuscitou. Deu o terceiro dia, ele não está aqui, então eu não creio nesse homem. O terceiro dia chegou e cadê ele? Cadê esse homem? Era o resultado rápido que aqueles homens queriam. Cadê? Eu quero ver, eu quero tocar. Irmãos, e há algo interessante aqui, porque é a primeira vez na passagem que ele diz assim: Cleopas, Jesus de Nazaré. Ele aí fala Jesus de onde? Jesus de Nazaré. Sabe por quê, irmãos? Porque como pode sair de Nazaré alguma coisa boa de lá? Como pode? É como se aqueles homens estivessem dizendo: Jesus de Nazaré, nunca saiu nada de bom lá. Jesus, porém, ele foi uma exceção. Ele foi alguém que veio de uma cidade em que ninguém dava nada. Ele fez milagres, ele fez maravilhas. Ele disse que iria acontecer, mas não aconteceu. Jesus tornou-se profeta, predisse futuro, conseguiu ver o passado das pessoas, proferiu sermões encantadores, era homem de palavras poderosas, foi poderoso em obras e ações, operava milagres e maravilhas, alimentou uma multidão. Eles viram isso tudo. Esse Jesus de Nazaré era poderoso, mas ele não está aqui. Os discípulos não o viram. Cadê ele? Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Por não terem visto nenhum resultado que pudesse multiplicar o prazer e diminuir a dor, por não entenderem que o ministério de Jesus não tinha nada a ver com o pragmatismo de resultados neste mundo, isto é, número de resultados impressionantes, fama, prestígio diante dos homens, sair do nada e se tornar alguém famoso. Esse não era o ministério de Jesus. Aqueles homens não entenderam isso. Esses homens, por não entender isso, naturalmente se decepcionaram com o Cristo e voltaram para Emaús. Eles não entenderam que o cristianismo de Jesus nada tem a ver com um sistema ou movimento que enfatize consequências ou valores práticos como parâmetro para uma análise e determinação da validade de conceitos. Até porque a maioria dos resultados produzidos por Jesus não terão impacto aqui, só lá no céu. Mas nós buscamos o resultado aqui imediato. Pastor, eu quero que ele me dê agora. Eu quero que ele faça agora. A cura precisa ser agora. O emprego precisa chegar amanhã. O dinheiro precisa chegar agora. Eu preciso de resultados rápidos, assim como o discípulo de Emaú. Eu quero orar e que o Senhor faça. Eu não posso esperar. Esperar para quê? Se eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Se Ele disse que iria fazer, por que eu vou esperar? Queridos irmãos, eu consigo nos ver na fala dos discípulos de Emaús. Essa é a primeira coisa da cosmovisão. A segunda é o modernismo. O modernismo está preocupado com ideias e métodos, sem levar em conta ou mesmo desprezando os métodos tradicionais. Irmãos, o versículo 20 é interessante. Você está com a sua Bíblia aberta, você pode ler o versículo 20. É como se os discípulos de Emaús estivessem dizendo assim: esse homem deveria ter feito alguma coisa, ele poderia ter usado uma estratégia diferente, poderia ter usado a força, afinal, ele era poderoso, só discursos e milagres não foram suficientes. Aqueles discípulos disseram: ele era poderoso em palavras, em ações, ou seja, ele poderia fazer alguma coisa, mas ele foi entregue e não fez nada. Ele não fez nada, ou seja, tinha que ter um método novo, tinha que ter algo novo. É como se esses homens estivessem dizendo que Jesus fracassou por não ter feito a coisa certa.
Ou seja, os métodos simples de Cristo o deixaram vulneráveis nas mãos das autoridades. Ou seja, eles não tinham entendido que não prenderam Jesus, ele se deu. Ninguém prendeu Cristo, ele se entregou. Eles estavam imaginando aquele Cristo poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Ele não fez. Irmãos, o modernismo em nossas igrejas tem questionado a mesma coisa. Tem pessoas dizendo que só o discurso não adianta. É muito simplório. Só a pregação não é suficiente, pois o povo não quer mais ouvir. Talvez o pastor não tenha uma boa retórica. Só a pregação não é suficiente, pastor, tem que ter algo mais. Só o evangelho não é o bastante. O povo hoje em dia precisa de algo a mais, senão nos tornaremos obsoletos. Vamos sucumbir. Precisamos nos envolver na política. Por quê, pastor? Porque precisamos fazer alguma coisa para que o mundo nos respeite e nos ouça. Precisamos de teatro, de dança, de arte no culto, porque senão o culto fica muito monótono. Queridos, a mentalidade do modernismo tem invadido a igreja hoje, achando que a mensagem da cruz, do evangelho, da vida, da ressurreição de Cristo, não é suficiente. E aí tem igrejas recorrendo a marketing. Como fazer a igreja crescer? Tem igrejas recorrendo à psicologia pop, como uma excessiva e até pecaminosa preocupação com a autoestima. Eu preciso estar bem sempre. O Senhor ama você. Você precisa entender que independente do que você faça, Deus ama você, e você vai enchendo o seu coração dessas falácias. Filosofias diversas que até questionam as Escrituras. Será que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Ela contém a palavra de Deus? Ela se torna a palavra de Deus? O que será que a Bíblia é? Ela precisa ser atualizada? Ela é porque ela é? Filosofias dentro da igreja. E alguns chegam a recorrer até o coach, que se transformou no que era a teologia da prosperidade. Agora é a teologia do coach. Vamos lá, queridão. Acorda cedo, toma o seu café. Jesus ama você independente do que você faça. Você é muito bom. Isso tudo são falácias para poder destruir a palavra do seu coração. Tudo isso e muito mais por não crerem que o evangelho e a pregação pura e simples, focada em Cristo, são suficientes. Certa feita, ano passado, um amigo pastor me convidou para poder conversar. Até me estranhei na hora, bem mais velho que eu. Fui lá tomar um café com ele bem cedo. Até pensei com o Gemile, meu Deus, será que é problema, bucha? E aí lá na hora mandei até uma mensagem: pastor, não quero antecipar não, para dar uma acalmada no coração. Ele disse: não, na hora a gente conversa. Eu disse: Jesus, o que será que é, Senhor? Cheguei lá e ele me perguntou: filho, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu disse: pois não. O que é que acontece na primeira igreja? Eu não entendi. Pastor, mais claro, por gentileza. Ele disse: eu vejo que principalmente os jovens, os adolescentes buscam de uma maneira... O que é que faz? Eu disse: pastor, com toda a humildade do coração, eu não faço nada. Palavra de Deus. Nada, nada, queridos, nada. Palavra de Deus. Ensinamento da palavra de Deus. Simples. Porque vejam, aqui eu não estou julgando métodos, ele até disse, né? Aqui a gente já estudou livros, estudamos livros, aqui o pastor dá essa liberdade da gente poder trabalhar livros que nos estimulem o crescimento, mas não tem a ver com pastor nenhum fazer crescimento de ninguém, de igreja nenhuma. Quem está o crescimento é o Senhor através da palavra. Ninguém faz isso. Com todo respeito, os pastores ele pode ser mais eloquente, estudioso, mas quem dá o crescimento no meio da igreja é o Senhor. Mais nada. Mas a gente às vezes quer concorrer com aquilo que ao modernismo chega para dentro da igreja. Então o que é que devemos fazer? Irmãos, o que devemos fazer é focar em Cristo e em mais nada. Só Ele é suficiente. Só Ele é suficiente.
Mas aqueles homens queriam que Jesus fizesse algo mais. Eles queriam também que o materialismo fosse colocado em prova. O materialismo é a tendência de nos preocuparmos com as possessões materiais e com o conforto físico mais do que os valores espirituais. Olha o que aqueles homens disseram: tínhamos a esperança de que ele fosse o resgatador de Israel. Aqueles homens queriam que Jesus tomasse o reino para si. Ele era poderoso. Ele poderia muito bem destruir Roma. Em outras palavras, aqueles homens estavam dizendo: nós achávamos que Jesus traria o reino de Davi de volta a Israel. Achávamos que reinaríamos com ele sobre o mundo novamente. Achávamos que Jesus nos daria poder e prestígio. E daí nós iríamos dominar Roma, que era quem dominava aquele povo naquela época. Achávamos que nunca mais iríamos nos submeter ao governo de Roma. Achávamos que teríamos Cristo como nosso imperador. Em outras palavras, achávamos que encontramos o nosso presidente, encontramos o nosso governador, encontramos o nosso prefeito, encontramos o nosso líder. Nós achávamos isso. Ele disse que iria resgatar Israel. Estávamos com essa esperança, uma esperança materialista. Tanto era assim que outros discípulos falaram a mesma coisa. Aqui nós estamos vendo os discípulos de Emaús, mas Atos 1, verso 6, diz o seguinte: então os que estavam com Jesus, quando ele volta para se aparecer ao povo, Atos 1, 6, eles perguntam: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino de Israel? Ou seja, os homens estavam preocupados se o reino de Israel seria restaurado, ou seja, tomaremos de volta o poder, nós teremos de volta o controle, está em nossas mãos, é agora que nós vamos partir para, a força aqui humana, é agora, Senhor. Não tinham entendido que o reino de Jesus em nada tinha a ver aqui na terra, mas eles queriam tomar posse, eles queriam ter o poder material. Ainda hoje é assim, queridos. Pessoas preocupadas em prosperarem financeiramente, materialmente, e dominarem sobre alguma coisa. O cristianismo hoje, lamentavelmente, em um meio de se obter o melhor desta terra, parece que em nada mudou desde os dias dos discípulos de Emaús. E não é sem razão, portanto, que tantas pessoas do meio da igreja estão decepcionadas, porque colocam a sua fé em algo que não deveria colocar. Há também o racionalismo. Outra cosmovisão que enxergamos nesses homens é um tipo de racionalismo, e eu explico para vocês. Esse racionalismo é uma concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão. Em outras palavras, pastor, cremos desde que a gente veja e que possamos mensurar empiricamente. Se eu não vejo, não é verdade. O Senhor faz milagres a quem? A mim ele nunca fez. A mim ele nunca fez. Cremos desde que caiba na compreensão humana. Nós cremos dessa forma. Se eu não vejo, não existe. Se não é feito de diversas formas, por que eu vou acreditar nisso, né? Certa feita, conversando com o pastor Paulo, a gente estava falando sobre isso, e ele disse algo interessante. Ele disse: Júnior, seria bom que todo crente passasse por uma experiência de expulsar demônio, porque tem gente que não acredita e não crê. Ele disse: se todo cristão tivesse uma experiência de expulsar um demônio na sua vida, tenho plena convicção que sairia diferente daquela experiência. Porque às vezes a gente não crê, irmão, mas é real. O reino das trevas é real. Não precisa você ver, mas é real. Senão o apóstolo Paulo não escreveu em Gálatas capítulo 5, obras da carne, fruto do Espírito. Existe um reino querendo com que você faça aquilo que é contrário à concepção de Cristo. E se você não alimenta o fruto do Espírito que há dentro de você, pode ter plena convicção
que você alimenta outra coisa. Mas como às vezes a gente não vê muito, então nós não cremos. Aqueles homens ouvem, meus irmãos, olhem bem, aqueles homens ouvem o testemunho das mulheres que foram ao túmulo. O verso 22 e 23 vai dizer: aqueles homens ouvem testemunho de alguns outros homens que foram no túmulo. O verso 24 vai dizer: aqui já tem dois públicos diferentes, dizendo a mesma coisa, da mesma forma. Mas eles ouviram outros também. Lembra do verso 12 de Pedro? Eu fui lá, ele não estava lá, estava tudo vazio. Aqueles homens não dão ouvido. Queridos, eles ouviram dois testemunhos diferentes, mas que diziam a mesma coisa, vindo de pessoas que caminharam com eles, mas eles não creram na ressurreição. Eles não creram na ressurreição. Por esse ângulo, a gente pode citar duas coisas que acontecem hoje no meio da igreja. Primeiro, o racionalismo secular, que ignora toda e qualquer experiência sobrenatural da palavra de Deus. Ignora os elementos básicos da fé. Em outras palavras, é o que nós chamamos de teologia liberal. Ignora completamente. Há um outro racionalismo também, que é o racionalismo religioso, que é o oposto do primeiro, porque ele precisa ver todas as vezes o sobrenatural de Deus para dizer que Deus é Deus. Então, irmãos, sem arrepios, sem sinais, sem choros, sem maravilhas, sem cura, Deus não é Deus. Tem que ter algo mirabolante. É o que nós chamamos hoje também de teologia pentecostal e neopentecostal. Há esses dois tipos que nós conseguimos conceber claramente. Então, pastor, o que fazer? Encontrar um equilíbrio. Encontrar um equilíbrio, porque os erros dos discípulos de Emaús era a cosmovisão deles, a forma como eles viam o mundo. A vida e o cristianismo os fizeram padecer em desânimo. Eles que disseram: nós estamos decepcionados. A raiz da palavra é desanimados. Queríamos tanto ver, mas não conseguimos. E chegando no final, irmãos, nós vamos ver como Jesus agiu para restaurar aqueles homens. Primeiro, Jesus não faz nada esplendoroso. O texto vai dizer que Jesus se aproxima deles. Jesus se aproximou deles e começou a andar. Nada de especial, nada de espetacular, nada de exuberante. Jesus apenas se aproximou e caminhou com eles, ouvindo-os. O Senhor os alcançou na estrada do desânimo, no caminho da desistência e na peregrinação do desespero. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele nos alcança e se aproxima de nós. Ele anda conosco no momento da nossa dor e do nosso desânimo. Eu tenho plena certeza que aqui tem pessoas decepcionadas com a fé, decepcionadas com pessoas, decepcionadas talvez, quem sabe até com a igreja, decepcionadas com algumas coisas, e não estão conseguindo ver que Jesus está caminhando lado a lado dele. Porque Jesus não faz nada de maneira mirabolante, ele apenas chega pertinho de você, caminha juntinho de você. Nossos olhos é que não costumam ver, mas o Senhor sempre está próximo de nós, nas horas que nós mais precisamos. Sabe aquele desânimo quando bate em você? Desanimado. São nessas horas que o Senhor Jesus se aproxima de você. Pastor, mas eu não consigo sentir. Meu irmão, não precisa sentir. Ele está com você. Ele se aproxima de você. A segunda coisa que Deus faz é interagir com aqueles homens. Ele se aproxima e ele interage. Ou seja, o que é que Jesus faz? Puxa a língua daqueles homens, porque olha a pergunta de Jesus, irmãos. A gente às vezes olha um Jesus, não vê o bom humor dele, né? Eles estão conversando, e aí Jesus diz assim: estão falando sobre o quê? Conte-me para mim.
Conte mais. Jesus se aproxima deles. De que vocês estão conversando? Jesus de Nazaré era um homem poderoso de palavras. Jesus diz, legal. Conte-me mais um pouquinho. Fale mais sobre esse Jesus. Jesus espera que aqueles homens falem com ele. Porque, irmãos, na hora do sofrimento, eu e você, nós somos tentados a ficar calados. Quanto de nós aqui, quando o nosso coração está apertadinho diante do Senhor, a gente só quer chorar e não fala mais nada com ninguém? Nós temos a tendência de nos trancar no nosso quarto quando estamos tristes com o Senhor ou com algumas pessoas e nos isolarmos. Não falamos nada. Sabe o que o Senhor Jesus faz? Fale comigo. Fale comigo. É como o Senhor Jesus estivesse dizendo para você hoje: está desanimado, triste? Fale comigo. Fale comigo. Eu estou perto de você. Fale comigo. Abra a boca. Fale comigo. Mesmo aqueles homens dizendo palavras duras, porque em tom de deboche, eles dizem: você deve ser o único que não sabe. Eu vou ter que explicar todas essas coisas de novo a você. Jesus recebe aquelas palavras sem desprezar aqueles homens. Irmãos, nós precisamos, na hora do desespero, falar com o Cristo. Abrir a nossa boca. Ah, Senhor, eu não consigo. E querido, tente, fale. Ah, pastor, eu vou falar coisas que não deveria. Coloque diante do Senhor. Ele conhece você mais do que ninguém. Ele já sabe antes mesmo de você falar, como diz Salmo 139. Antes que a palavra chegar à sua boca, Ele já conhece. O que é que você vai esconder desse Deus? Então a segunda coisa é que Ele interage com aqueles homens. Terceira, é que o Senhor os levou à palavra de Deus. Queridos irmãos, não haverá restauração se não voltarmos para a palavra de Deus. O texto vai dizer que o Senhor Jesus prega para aqueles homens. Ele começa de Moisés e depois ele diz que fala dos profetas. Ele expõe a palavra de Deus. Ele diz assim: já falaram? Já. Em algumas versões aí vai dizer assim: vocês são nércios. Em outras vai ter assim: vocês são tolos. Vocês não conseguem enxergar que tudo isso precisava acontecer. Tudo isso estava escrito e os profetas falaram sobre isso. Vocês são tolos. E aí Jesus vai explicar o quê? Palavras vazias? Jesus vai para a palavra de Deus. Deixa eu te explicar uma coisinha. E aí Jesus dá uma aula de Bíblia para aqueles homens. A Bíblia vai dizer que ele explica as Escrituras. Ele prega a palavra. Irmãos, quanto mais angustiada e deprimida a nossa alma está, mais ela precisa da palavra de Deus. Ah, pastor, eu não tenho ânimo não. Querido, leia a palavra de Deus. Está difícil, leia a palavra de Deus. Ela é conforto ao nosso coração, refrigério para a nossa alma. John Stott, em seu livro Entendendo a Bíblia, ele disse o seguinte: há apenas um modo de se adquirir concepções claras, verdadeiras, revigorantes e sublimes a respeito de Jesus Cristo. Esse modo é pela Bíblia. A Bíblia é o prisma através da qual a luz de Jesus Cristo decompõe-se em múltiplas e admiráveis cores. A Bíblia é um retrato de Jesus Cristo. Temos de contemplá-lo com a tamanha intensidade e desejo que ele se torne vivo para nós, encontre-se conosco e preencha-nos com ele mesmo. Palavra de Deus. Eu não tenho força. Será que é só você, meu irmão? Ou será que é só eu, que às vezes não tem ânimo para ler a palavra? Sejamos realistas aqui. Às vezes o nosso coração está tão angustiado, correria tremenda, a gente não consegue nem pensar no dia de amanhã, só queremos ficar sozinhos em silêncio, não temos força para ir à palavra. Vá à palavra, ela vai falar ao seu coração. O Senhor Jesus instrui esses homens não é com palavras vazias, com discurso bonito, é com a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, somente ela tem poder de transformar e restaurar por completo o nosso coração. E depois o Senhor Jesus, ele parte o pão em comunhão.
Irmãos, a comunhão com o Senhor se aprofunda na maneira que nós insistimos para que Ele fique conosco. Lembra do texto? O Senhor Jesus disse o que queria dizer, pregou o Evangelho e aí ia embora. Aqueles homens disseram: por favor, fique um pouquinho, já está noite, durma aqui, fique conosco. Insistiram, o texto vai dizer, eles insistem para que Jesus entre na casa deles. Vem cá, come conosco. Irmãos, é quando Jesus entra na nossa intimidade, entra na nossa casa, entra no nosso coração, é quando Jesus ceia conosco, serve-nos em amor, revela-nos o sofrimento que Ele sofreu por nós. É através disso que nós abrimos os nossos olhos e reconhecemos quem Ele é. É na mesa do partir do pão, na mesa da comunhão, insistindo para que Ele fique na nossa casa. Fica comigo, mestre, fica comigo. Eu não tenho nada mais precioso a não ser o Senhor, fica comigo. A narrativa vai dizer que Jesus parte o pão. Eu fico imaginando, irmão, pense comigo agora. Eu fico imaginando quando Ele parte o pão, aqueles homens veem os cravos nas mãos. Automaticamente o texto vai dizer que os olhos deles se abrem. Os olhos deles se abrem e eles conseguem contemplar o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Então, irmãos, eis portanto a cura de uma alma deprimida, decepcionada e desistente. A proximidade de Jesus, sua interação conosco e a comunhão com Ele na palavra. Devemos, pois, sentarmos-nos aos pés do ensino da palavra, ler a palavra, meditar, estudar. Devemos também manter a nossa alma orando ao Senhor, conversando com Ele. Está difícil, Senhor, conversa com Ele, fala com Ele. E pedir que Deus não deixe que os nossos olhos sejam impedidos de vê-los andando conosco. Encerro esse sermão falando da restauração de quando nossos olhos se abrem. Primeiro, aqueles homens tiveram seus olhos abertos, o coração foi incendiado pela palavra. Eles voltaram para o lugar de onde não deveria ter saído, eles voltaram para Jerusalém. O texto me diz isso. Lembra, quando os olhos deles se abrem, o que é que eles fazem? Eles voltam a Jerusalém correndo e dizem aos outros discípulos: ei, Ele ressuscitou, Ele apareceu para mim, agora eu comi com eles. O texto vai dizer o quê? Não te queimava o coração enquanto Ele falava da palavra, Ele dizendo um ao outro, não te queimava o coração, Ele falava conosco. Queridos irmãos, quando o Senhor Jesus fala, o nosso coração queima pela palavra. Queima pela palavra. A pergunta que eu faço é: você, aqui na igreja ou fora dela, o seu coração tem queimado pela palavra? Tem queimado pela palavra de Deus? Ou você espera a retórica do pastor Ceboa, talvez eloquente? Ou você espera um estudo bíblico muito, sabe, feito por alguém que é mestre, e aí você vai dizer: puxa vida, que coisa bacana, agora meu coração se incendiou? Ou você na sua casa, como eu disse hoje na classe membresia e reitero aqui, o culto público, esse que você vem cultuar ao Senhor aos domingos, nas quintas, é um reflexo do culto particular que você tem na sua casa, e não simplesmente o todo. Se você não tem culto particular, meu irmão, permita-me dizer, você chega aqui em vão, o seu coração não está diante do Senhor. Você só vem beber de uma pregação de um pastor que talvez se prepara para colocar o seu coração, mas você não tem vida particular com o Senhor. E o Senhor está lhe convidando para a comunhão. Vem para a mesa. Vem para a mesa, que nós começaremos a partir o pão. Queridos, quando os nossos olhos se abrem, Jesus transforma a tristeza em missão. Jesus transforma decepção em propósito. Jesus transforma sofrimento em restauração. Quando os nossos olhos se abrem, aqueles homens estavam com os olhos como que nem quem não podia ver. Os olhos se abriram e eles voltaram para a missão.
eles voltaram a Jerusalém. Eles agora têm um propósito. Qual é o propósito, pastor? Pregar. Eles disseram, vamos falar. O texto nós não lemos, mas a narrativa os irmãos podem ler a partir do verso 35. Jesus aparece. Quando eles chegam, falam com os discípulos, Jesus aparece para ele. Aquela cena que Tomé, os irmãos conhecem bem. Jesus chega para eles e cheguei, todo mundo assustado. E ainda tinha um que disse, Senhor, eu tenho que tocar. Se és tu mesmo, que eu toque aí. E o Senhor Jesus disse, vem Tomé, pode tocar. Toca nas minhas feridas. Esse sou eu. Queridos irmãos, talvez você precise dar meia volta hoje e começar um novo caminho com Cristo. Hoje é dia de mudar de direção. Nesta noite pode ser que você esteja na pele daqueles discípulos de Emaús, desiludido, desesperançoso, desanimados, tristes. E Jesus está pedindo, pare onde você estiver. Pare onde você estiver. Reconecte-se com o Senhor. Ore, se esforce. Olhe o seu estado, olhe para a cruz. Arrependa-se e creia no Senhor. Assim como os discípulos de Emaús, queridos irmãos, que nós possamos entender que mesmo que estivermos caminhando por um caminho que não é o caminho que o Senhor deseja, que Ele possa entrar no nosso coração e que possamos ceiar com Ele e os nossos olhos sejam abertos pela palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nessa hora. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque, assim como os discípulos de Emaús, nós não queremos nos preocupar com coisas que não são essenciais. Livra-nos de nós, Senhor. Livra o nosso coração de nós mesmos. Livra-nos de toda maldade. Livra-nos de toda imundícia. Livra o nosso coração, Senhor, de nós. Que possamos enxergar, Senhor. Que possamos ver o Senhor. Que os nossos olhos possam ser abertos. E que possamos enxergar o Senhor. O Senhor está caminhando ao nosso lado. Apesar de nós, do nosso desânimo, das nossas fraquezas, das nossas lutas, das nossas decepções, o Senhor tem caminhado conosco. Se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que os olhos ainda estão fechados, Senhor, abre nessa noite em nome de Jesus. Abre para que ele consiga enxergar que o Senhor está ao lado dele. O Senhor quer ceiar com ele, repartir o pão e ter uma vida de comunhão. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque só tu és Deus, só tu és Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, sempre viva e eficaz. Louvamos o teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.